E aí, pessoal, o Grêmio venceu 4-1, Brasil de Pelotas, muitas situações saindo do jogo. Mas a coletiva de Renato é reveladora. Ponto a ponto, o discurso e a prática do treinador do Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista, para gremista, sem antes. No link abaixo você tem o passo a passo do trabalho home office, para lhe dar mais de R$4.000 de renda extra, com um investimento de R$67, não é nada mirabolante. Entre no link, tanto na descrição como no comentário fixado, e entenda um pouco mais desta oportunidade. Gente, o Grêmio venceu 4-1 Brasil de Pelotas, com bons pontos a serem destacados, e eu vou pegar na coletiva do técnico Renato tudo que a gente pode discutir e destacar. Por quê? Porque ali tem o discurso e tem a prática. E é muito bom que a gente coloque os pontos, ponto a ponto do que foi dito, para poder discutir em cima de fato e não em cima de narrativa. E me parece que esse é o ponto fundamental da conversa que nós temos. O técnico Renato sempre é uma boa entrevista, sempre entrega muito conteúdo e sempre merece ser, sim, analisado por essas questões. O Grêmio vive os últimos dias da temporada, da dura temporada de 2021, e sai com muitas verdades dali, mesmo que muitas vezes o discurso não consiga ser entendido. Vamos lá, peguei alguns pontos, tá? Primeiro deles, o jogo de domingo. O que o Grêmio tem para o jogo de domingo e o que pode apresentar? Quando perguntado se Renato poderia trocar, ele disse, sim, jogador se escala. Ontem, o Grêmio colocou Tassiano como volante, colocou David Braz do lado direito da defesa, colocou Ferreira aberto pela esquerda e claramente testou os jogadores. Paulo Vitor seguiu no gol e o Grêmio fez um teste. E acho, sinceramente, que Paulo Vitor seguirá no gol, mas que David Braz não vai ser o lateral pela direita, o zagueiro pela direita, que não existe nenhuma chance de Tassiano jogar como volante e que Ferreira não passou no teste. Outro teste que a gente pode também avançar no jogo de ontem é Wanderson. Esse sim. Mas acho que esse não começou como teste, esse começou como lateral direito que o Grêmio tem para jogar esses jogos. Só que Wanderson mais uma vez foi bem e Wanderson foi tirado do jogo um pouco antes do que normalmente tiraria. Tem a questão física dele, mas eu vou deixar isso como ponto de interrogação. Sobre a logística, Renato definiu que aquela ida a Atibaia, que o Grêmio viaja hoje, já estava pré-determinada antes mesmo do primeiro jogo, e a vontade desse jogo, o motivo de sair é controlar e concentrar todo mundo. O Grêmio vai viajar com todo o plantel, inclusive dos jogadores que não podem atuar. E quer tirar um pouco o ambiente de pressão. O Grêmio fica até sábado à noite em Atibaia e faz aí a preparação e vai naturalmente se concentrar muito nessa questão. Sobre o treino sintético, no gramado sintético, o Renato disse que preferiu não fazer, porque o gramado lá do estádio do Palmeiras é um gramado muito bom e ele não conseguiria ter um gramado igual e por isso não vai fazer. Diz que tem medo, inclusive, de possibilidade de lesões, né, nessa questão envolvendo o gramado do Palmeiras. E disse assim, falta pouco tempo, então não daria para fazer. O Grêmio não quis fazer, né? Porque falta pouco tempo, o Grêmio sabe que esse jogo vai ser na grama sintética há um mês e meio. Então, tempo não, né, Renato? O Grêmio pode não ter conseguido um gramado igual, mas não vai fazer por falta de tempo. Isso aí não, né? Por favor. E risco de lesão é só procurar, né? Tem centenas e centenas de gramados idênticos ao gramado do estádio do Palmeiras. Então, aí começam as formas do Renato de dizer sem dizer. Mas vamos em frente. Sobre a renovação de contrato. Renato renovou o contrato. Não vamos cair nessa. Renato projetou tudo. Inclusive, o melhor jogador do jogo ontem foi Pinares. Foi muito bem o Pinares. E o Renato disse, a partir de agora ele vai receber muitas oportunidades. Não vamos discutir isso, né? Não vamos mais, a renovação do Renato é evidente. Ele disse que precisa de 5 minutos e tal. Referiu, uma coisa interessante que eu anotei, referiu que recebeu ofertas muito melhores financeiramente do que a do Grêmio, e disse que está bastante satisfeito aqui. Então,
A questão do Renato, renovação, para mim, depois de ontem, encerrou. Não se fala nisso mais. Não se fala nisso. Acho que essa é uma discussão que está encerrada a partir de todas as informações colocadas. Vou pegar o exemplo, vou repetir para vocês do Pinares. A partir de agora, Pinares vai receber muitas oportunidades. Se ele é o treinador, ele vai dar as oportunidades. Então, não vamos achar que ele vai dar oportunidade treinando outro clube. Essa aí não. Mas vamos em frente. Então, vamos discutir mais a questão da renovação do Renato. Acho que ontem, com a coletiva, encerrou isso. Sobre categoria de base. Tem muitas incoerências na leitura do Renato. Primeira delas, Renato, quando perguntado sobre Ferreira e Gui Azevedo, disse: eles estão recebendo muitas oportunidades e estão conseguindo render bem. É fato que Ferreira recebe muitas oportunidades, mas o Gui Azevedo não. Essa de que o Gui Azevedo recebe muitas oportunidades? Não, Renato. O Gui Azevedo não recebe nenhuma oportunidade. Os meninos da base ontem, mais uma vez, entraram, foi muito legal. O Renato referiu, eu fui para esse jogo exatamente para observar os meninos. Sim, mas os meninos que o Renato poderia observar, ele botou faltando 10 minutos. Que foi o Pedro Lucas, que foi o Ricardinho, um pouquinho mais de 10 minutos. O time de ontem jogou o Wanderson, que está sempre lá, jogou o Rodrigues, que está sempre lá. No meio-campo, o Lucas Araújo entrou alguns minutos também. No meio-campo, jogou Lucas Silva e Tassiano, os volantes. Pinares na frente deles. Aí o Gui Azevedo, que está lá também. Que está no profissional, não está na base. E aí ele disse que cuida bastante da base, disse que tudo que ocorre na base ele sabe, que se comunica diretamente. E é verdade aí, ele deu muita moral pro trabalho da base, achei muito legal isso, citou o treinador da transição, citou os profissionais, citou o Marcelo Oliveira, citou os homens que fazem essa interligação, e isso eu gostei. Tem que dar moral para os caras que estão trabalhando pelo Grêmio, e ele diz que quer observar mais, e ele fez uma referência ao jogo de ontem, dizendo exatamente sobre essa vontade. Então, para o Renato ontem, e é isso aqui que é curioso, eu fiz uma cobrança ontem, porque eu disse que o Renato iria dar um recado para a direção. E aí entra a loucura dessa história que eu quero falar para vocês. E eu disse isso, que o Renato daria o recado escalando o time. Não. O recado do Renato, para ele, foi ele se escalar. Não foi o Grêmio escalando meninos. Foi ele indo. Mesmo que tivesse jogado com o David Braz, com o Tassiano, com o Lucas Silva, e não botando os meninos no início do jogo. Então o recado foi ele, ó, eu tô lá, ó, viu? Só que ele não botou os meninos para jogar no início. Então o negócio é incoerente, várias situações são completamente incoerentes, mas, e aí eu tenho que colocar para vocês, nesse momento a gente tem que pensar, felizmente ou infelizmente, a gente tem que pensar só numa coisa, só em ganhar do Palmeiras. O pensamento tem que ser ganhar do Palmeiras. O Renato vai ser o treinador do Grêmio até o final de 21. Ponto. Esqueçam, não vamos mais falar do Renato. A gente tem que falar das coisas que o Renato faz. Se o Renato vai escalar bem, se o Renato vai escalar mal, se o Renato vai fazer isso, se o Renato vai fazer aquilo, se o jogador está bem, se o jogador está mal. A questão envolvendo saída ou entrada, que já foi objeto de discussão, porque o Grêmio deixou, porque o Grêmio não conseguiu comunicar bem, que é um caso fantástico, que o Grêmio é um erro atrás do outro, mas que o Grêmio não conseguiu comunicar bem, que gerou a especulação, a gente agora tem que encerrar, mesmo em cima de suposições e possibilidades. Mas a gente tem que encerrar. Então, em cima dessa questão, a gente tem que dizer, a questão da categoria de base ainda é só um discurso, mas me parece que esse discurso foi compreendido. Tanto é que o Renato foi no jogo. O recado do Renato, para ele ontem, foi ter ido olhar as categorias de base. E nós, na verdade, queríamos ter visto as categorias de base dentro do campo. Mas vamos em frente. Eu acho que esses são pontos importantes entre o discurso e a prática do Renato. Ele elogiou muito também o departamento médico em razão da questão da Covid e todos os cuidados que o Grêmio tem. O que a gente já sabe. O Grêmio é um clube que é muito cuidadoso com isso e tem demonstrado isso, inclusive, nas
no resultado, né? Muito mais do que no discurso, no resultado. Portanto, agora é final da Copa do Brasil. Ganhar, ganhar ou ganhar. O Grêmio tem uma super decisão domingo e nós vamos para cima deles. E acho que nós podemos, porque nós temos condição. A partir de agora, nós vamos tratar muito da escalação do time. Eu não vi ninguém ontem que possa, de fato, mudar a razão ou a relação do jogo que nós temos no final de semana. Mas é o que nós vamos esperar e é o que nós vamos lutar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.